Spam é uma mensagem eletrônica não solicitada, geralmente enviada para um grande número de pessoas. Tão preocupante quanto o aumento do volume de spam é a natureza de seus objetivos. É comumente utilizado para propagar vírus e golpes, podendo afetar a sua segurança e a da internet. Com as novas tecnologias, os spammers têm conseguido enviar grandes quantidades de e-mail com muita rapidez. Com tudo isso, o spam vem se tornando um dos principais problemas da comunicação eletrônica. O primeiro spam ocorreu em 1994, quando 2 advogados espalharam uma mensagem sobre uma loteria de green cards para diversos grupos de discussão da Usenet. Durante as discussões sobre o ocorrido, surgiu a referência ao termo spam, relembrando uma cena do programa de TV do grupo inglês Monty Python. Nele, vikings inconvenientes numa lanchonete repetiam diversas vezes a palavra spam, referindo-se a um conhecido enlatado de presunto condimentado. Atualmente, existem diversos tipos de spam, como os que disseminam correntes, boatos, lendas urbanas, propagandas, pornografia, programas maliciosos, fraudes e golpes. Uma corrente geralmente pede para que você repasse a mensagem um determinado número de vezes, ou ainda para todos os amigos, ou então para todos os que ama. O texto pode contar uma história antiga, descrever uma simpatia, superstição ou simplesmente desejar sorte. Quase sempre vai tentar convencê-lo de que algo ruim pode acontecer se a corrente for quebrada. Alguns tipos de spam são simplesmente publicidade sobre produtos, serviços, pessoas ou sites. Fique atento! Alguns spams oferecem produtos que não existem, são falsificados ou nunca serão entregues, como os e-mails que vendem pílulas milagrosas para emagrecer dormindo ou para melhorar o desempenho sexual. Porém, é possível fazer propaganda na internet sem fazer spam, enviando e-mails somente para quem optar previamente por recebê-los. Além do spam via e-mail, outros tipos que têm se tornado muito populares são o spam e o spit. O spam é o termo empregado para os spams via aplicativos de trocas de mensagens instantâneas, como o ICQ ou MSN. O spit é o spam via telefonia IP. Também tem se tornado frequente o envio de mensagens não solicitadas nos sites de redes de relacionamento. Nesses casos, os tipos mais comuns são boatos, propagandas, golpes e fraudes. A maioria desses sites possui opções de configuração que permitem que você bloqueie mensagens enviadas por pessoas que não estejam em sua lista de contatos. Os boatos e lendas urbanas são parecidos com as correntes e, geralmente, contam histórias alarmantes e falsas, sensibilizando você a continuar a propagação. As lendas urbanas são histórias ou teorias conspiratórias disseminadas pela internet. Para tentar convencê-lo, usam nomes de cientistas, jornais ou revistas, ou expressões como "aconteceu com o primo do amigo do meu pai", ou "o avô do marido da minha prima disse que foi mesmo verdade". Existem boatos difamatórios que denigrem empresas ou falam dos riscos que determinado produto causa à saúde. E filantrópicos, que contam histórias de crianças doentes ou usam tragédias e catástrofes naturais como argumentos para pedir ajuda em dinheiro. Simulando e-mails de instituições conhecidas como empresas ou sites populares, o spam de golpe ou fraude tenta convencê-lo a acessar uma página fraudulenta. Essa página pode solicitar seus dados ou induzi-lo a instalar um programa malicioso. Tanto estas páginas quanto os programas maliciosos são projetados para furtar seus dados pessoais ou financeiros.
Independente do tipo de spam, e para viabilizar o envio de grandes quantidades de e-mail, os spammers têm utilizado computadores infectados por worms ou bots, que são chamados computadores zumbis. Estes computadores infectados são controlados por spammers e transformados em servidores de e-mail para envio de spam. Na maioria dos casos, o dono do computador demora a perceber o problema, em geral, notando apenas lentidão na máquina ou na conexão com a internet. Os computadores zumbis são muito explorados pelos spammers, pois fornecem anonimato no envio de spam. Spam é uma mensagem eletrônica não solicitada, geralmente enviada para um grande número de pessoas. Tão preocupante quanto o aumento do volume de spam é a natureza de seus objetivos. É comumente utilizado para propagar vírus e golpes, podendo afetar a sua segurança e a da internet. Com as novas tecnologias, os spammers têm conseguido enviar grandes quantidades de e-mail com muita rapidez. Com tudo isso, o spam vem se tornando um dos principais problemas da comunicação eletrônica. O primeiro spam ocorreu em 1994, quando 2 advogados espalharam uma mensagem sobre uma loteria de green cards para diversos grupos de discussão da Usenet. Durante as discussões sobre o ocorrido, surgiu a referência ao termo spam, relembrando uma cena do programa de TV do grupo inglês Monty Python. Nele, vikings inconvenientes numa lanchonete repetiam diversas vezes a palavra spam, referindo-se a um conhecido enlatado de presunto condimentado. Atualmente, existem diversos tipos de spam, como os que disseminam correntes, boatos, lendas urbanas, propagandas, pornografia, programas maliciosos, fraudes e golpes. Uma corrente geralmente pede para que você repasse a mensagem um determinado número de vezes, ou ainda para todos os amigos, ou então para todos os que ama. O texto pode contar uma história antiga, descrever uma simpatia, superstição ou simplesmente desejar sorte. Quase sempre vai tentar convencê-lo de que algo ruim pode acontecer se a corrente for quebrada. Alguns tipos de spam são simplesmente publicidade sobre produtos, serviços, pessoas ou sites. Fique atento! Alguns spams oferecem produtos que não existem, são falsificados ou nunca serão entregues, como os e-mails que vendem pílulas milagrosas para emagrecer dormindo ou para melhorar o desempenho sexual. Porém, é possível fazer propaganda na internet sem fazer spam, enviando e-mails somente para quem optar previamente por recebê-los. Além do spam via e-mail, outros tipos que têm se tornado muito populares são o spam e o spit. O spam é o termo empregado para os spams via aplicativos de trocas de mensagens instantâneas, como o ICQ ou MSN. O spit é o spam via telefonia IP. Também tem se tornado frequente o envio de mensagens não solicitadas nos sites de redes de relacionamento. Nesses casos, os tipos mais comuns são boatos, propagandas, golpes e fraudes. A maioria desses sites possui opções de configuração que permitem que você bloqueie mensagens enviadas por pessoas que não estejam em sua lista de contatos. Os boatos e lendas urbanas são parecidos com as correntes e, geralmente, contam histórias alarmantes e falsas, sensibilizando você a continuar a propagação. As lendas urbanas são histórias ou teorias conspiratórias disseminadas pela internet. Para tentar convencê-lo, usam nomes de cientistas, jornais ou revistas, ou expressões como "aconteceu com o primo do amigo do meu pai", ou "o avô do marido da minha prima disse que foi mesmo verdade". Existem boatos difamatórios que denigrem empresas ou falam dos riscos que determinado produto causa à saúde.
e filantrópicos, que contam histórias de crianças doentes ou usam tragédias e catástrofes naturais como argumentos para pedir ajuda em dinheiro. Simulando e-mails de instituições conhecidas como empresas ou sites populares, o spam de golpe ou fraude tenta convencê-lo a acessar uma página fraudulenta. Essa página pode solicitar seus dados ou induzi-lo a instalar um programa malicioso. Tanto estas páginas quanto os programas maliciosos são projetados para furtar seus dados pessoais ou financeiros. Independente do tipo de spam e para viabilizar o envio de grandes quantidades de e-mail, os spammers têm utilizado computadores infectados por worms ou bots, que são chamados computadores zumbis. Estes computadores infectados são controlados por spammers e transformados em servidores de e-mail para envio de spam. Na maioria dos casos, o dono do computador demora a perceber o problema, em geral, notando apenas lentidão na máquina ou na conexão com a internet. Os computadores zumbis são muito explorados pelos spammers, pois fornecem anonimato no envio de spam. Pedro utiliza vários serviços da web, como comunicadores instantâneos, redes sociais e e-mail. Sem verificar, ele clica em todos os links que recebe. Um dia, clicou em um que dizia: "Veja as fotos da festa que fomos ontem." Mas Pedro não foi a nenhuma festa e acabou enchendo seu computador de vírus. Cuidado com e-mails falsos. Na dúvida, não clique. Mantenha seu antivírus atualizado. Os primeiros programas invasores de computadores foram os vírus. Os primeiros vírus de computador foram criados no início da década de 80 e se propagavam por meio de disquetes contaminados, alterando as informações de inicialização do computador. Desde então, sua capacidade destrutiva vem aumentando exponencialmente. E o que é pior, apareceram novos tipos. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não embute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores. Os worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros worms. O bot
termo derivado de robot, é um worm que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo seu controle a partir de outros computadores. Os bots hoje são muito utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O Trojan, ou Cavalo de Troia, é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, na forma de cartão virtual, álbuns de fotos, protetor de tela, jogo. Além de executar tarefas para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário, como instalar um vírus ou abrir portas, que podem ser acessadas à distância por um invasor. Spyware é uma categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar informações a terceiros. Podem ter usos legítimos, mas quase sempre são usados de forma maliciosa. Outros tipos de programas bem conhecidos são os keyloggers e os screenloggers. O keylogger armazena as teclas digitadas pelo usuário. Normalmente, sua ativação está condicionada a uma ação prévia do usuário, como entrar num site de comércio eletrônico ou num banco, capturando as senhas e outras informações importantes. Forma avançada de keylogger, o screenlogger armazena em forma de imagem a área que circunda a posição em que o mouse é clicado.